Está começando mais um programa Tecnologia do Campo. Hoje você vai conhecer a fazenda São Leopoldo, do interior de Goiás, que usa o rolo-faca Catrina da Indutar e teve uma super safra na última colheita. Saiba como combater os nematóides, parasitas presentes no solo e que em algumas culturas são responsáveis por grandes prejuízos. Novas cultivares de soja foram lançadas na Agrobrasília pela Embrapa. Elas são próprias para os produtores do centro-oeste brasileiro e garantem alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura. E na dica da semana, saiba como monitorar e analisar dados da lavoura com a conectividade das máquinas. Nos 3.200 hectares de milho e soja da fazenda São Leopoldo, em Rio Verde, Goiás, o produtor Sandro Henks descobriu no Catrina da Indutar a solução também para a rolagem de plantas de cobertura para diversificar as culturas e melhorar a biota do solo, estimulando a produtividade. Há 2 anos, utilizando o Catrina F5, Sandro fala das vantagens do equipamento. Quando a gente planta, por exemplo, começa a usar outros tipos de planta de cobertura, nesse caso pode se encaixar o Catrina, né? Que para rolar essa palha, né? Para poder facilitar para a plantadeira. Além disso, o implemento promove o acamamento homogêneo da cobertura vegetal, proporcionando um aumento da matéria orgânica. O Catrina deu início à nova maneira de manejar as plantas de cobertura. Junto com o produtor, eles quebraram o paradigma do significado de plantio direto. A germinação também fica mais homogênea e o resultado da palhada faz diferença na produção, mesmo em caso de estresse hídrico com ou sem chuva excessiva. Quando você rola a palha ou corta ela um pouco, uma braquiária, por exemplo, você está estimulando raízes. Então, se você pudesse estar rolando ela até não apenas uma única vez, talvez 2 ou até 3, cada vez eu vou estar estimulando mais as raízes dessa planta, né? Até chegar um momento onde é que eu vou dessecar ela para realmente o plantio. Quanto mais essa planta estiver trabalhando lá embaixo, melhor. Nas áreas rodadas com o Catrina, a quantidade de invasores é menor, diminuindo assim a aplicação de produtos fitossanitários. O manejo correto do solo hoje é essencial para o agricultor que quer alta produtividade e as boas práticas, que incluem o uso do Catrina nas áreas, garantem uma agricultura cada vez mais sustentável. O solo coberto, eu vou evitar erosão, eu vou segurar mais umidade no solo, né? Quando eu tenho a planta de cobertura também, eu estou subsolando, né? Eu estou criando um ambiente mais favorável para a aeração e para a vida do solo. Os cafeicultores da Amazônia Ocidental e do Noroeste do Mato Grosso terão pela primeira vez cultivares clonais individuais de café. Lançada pela Embrapa Rondônia, a nova tecnologia possibilita ao produtor saber a compatibilidade entre os clones e escolher as características desejadas como produtividade, qualidade da bebida e resistência a pragas e doenças. As cultivares clonais são das variedades Conilon e Robusta, e mostraram alta produtividade de café, resistência à ferrugem e ao nematóide das galhas, além da adaptação às condições do clima e solo da região amazônica. As plantas do café Conilon são de porte pequeno e de grande resistência à seca, enquanto as robustas possuem maior vigor vegetativo, grãos maiores e menor resistência ao déficit hídrico. Os clones foram desenvolvidos para serem cultivados em conjunto com outros. A ideia é permitir a formação de novos cafezais de acordo com as preferências do produtor. Na prática, o cafeicultor terá mais liberdade de escolha, o produto final terá maior valor e a agricultura mais sustentável, com menos defensivos e com uso mais eficiente da terra. Para saber mais sobre essa tecnologia, acesse o site embrapa.br/fale-conosco/saque.
E no próximo bloco, novas cultivares de soja foram lançadas na Agro Brasília pela Embrapa. Elas são próprias para os produtores do Centro-Oeste brasileiro e garantem alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura. Não saia daí que nós voltamos já! Nematóides são fitoparasitas presentes no solo que atacam o sistema radicular das plantas, afetando a absorção e a translocação de nutrientes essenciais para o desenvolvimento da lavoura. Esses organismos podem predispor a planta a doenças e estresses ambientais, afetando assim o desenvolvimento e a fisiologia das plantas. Apesar de serem microscópicos, os nematóides geram grandes prejuízos quando não manejados corretamente. Por exemplo, feijão é uma cultura muito cultivada em áreas irrigadas e essas áreas irrigadas são intensivamente cultivadas, né? A gente tem até 3 safras de culturas diferentes na área, o que essa intensidade de cultivos, né? Essas várias culturas em geral são hospedeiras lá de algumas espécies de nematóides que vai atingindo níveis que torna a cultura do feijoeiro, né, inviável no sentido de desenvolvimento e de produtividade de forma a pagar os custos da cultura. Então pode tornar uma área inviável se o produtor não adotar práticas efetivas de controle aí dos nematóides. Soja, milho, batata, feijão, tomate. Essas são apenas algumas das culturas que podem ser afetadas pelos nematóides, que sobrevivem melhor em solos arenosos ou franco-arenosos e regiões com temperatura de solo acima de 28 graus Celsius. Raízes engrossadas, galhas e parte aérea com dificuldade de desenvolvimento são alguns dos sinais da presença desses organismos no campo. Quanto menor for o sistema radicular da cultura cultivada numa área que tenha problemas com nematóides, mais essa cultura tende a sofrer, né, os danos e as perdas causados pelos nematóides. Então, é muito importante a adoção de práticas que a gente reduza a população dos nematóides e que a gente promova o desenvolvimento radicular da cultura de forma a tornar essa cultura mais tolerante. Para o controle, a utilização de cultivares resistentes é a medida mais eficiente e econômica. A rotação de culturas com espécie botânica não hospedeira também é recomendada. Porém, manejos complementares também podem ser necessários. É a exposição do solo aos raios ultravioletas, a dessecação. Também é uma medida que funciona muito para você reduzir o nematóide num curto espaço de tempo e permitir que a próxima cultura tenha um bom desenvolvimento radicular, com menos nematóides e que vai proporcionar maiores e melhores produtividades. Outra importante opção é a utilização de matéria orgânica, que funciona como condicionador do solo, favorecendo suas propriedades físicas e estimulando o aumento da população de micro-organismos, que são inimigos naturais dos nematóides, como fungos e bactérias. Se utilizar de plantas de espécies botânicas que não hospedem os nematóides, e aí você implanta 2, 3 meses, incorpora essas plantas no período de florescimento, a decomposição dessa matéria vegetal. No processo de decomposição, você vai reestruturando o solo. Então, vai criando um ambiente supressivo, ou seja, que não é bom para os nematóides. Caso a opção do produtor seja trabalhar em sistema orgânico, ou seja, sem a utilização de agroquímicos no controle de pragas e doenças, todas essas dicas devem ser observadas com atenção. A retirada de restos culturais, raízes, partes aéreas, tá? Não deixar que o nematóide entre na área, então limpeza de ferramentas, rodas, equipamentos, o próprio sapato, de vir de área infestada para essa área onde está sendo utilizada, né, a cultura.
E depois aí você monta um esquema de rotação. O nematóide no sistema orgânico, quando ele já está em equilíbrio, ele já está num sistema avançado, o nematóide, como pragas e doenças, ele praticamente não há problema com isso. Há problema no momento em que você tem o produtor querendo se converter para o orgânico, então nesse processo de conversão é que dá uns maiores problemas, e principalmente com nematóides. Os produtores do centro-oeste brasileiro já contam com novas espécies de soja adaptadas às condições agroclimáticas da região, com alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura. A Embrapa, em parceria com a Fundação Cerrados e a Fundação Bahia, lançou durante a AgroBrasília 2019 duas cultivares de soja. A cultivar BRS 5980 IPRO possui tecnologia IPRO e apresenta alto potencial produtivo e ciclo super precoce de 100 dias, o que favorece o plantio de segunda safra. Ainda traz resistências múltiplas a nematóides causadores de galhas e do cisto da soja. Já a BRS 6780 é uma cultivar de soja convencional, que além do alto potencial produtivo, apresenta resistência às principais doenças da cultura. Devido à hiperprecocidade, 90 a 98 dias de ciclo, também favorece o plantio da segunda safra. A Embrapa tem o maior banco de germoplasma de soja tropical do mundo e o programa de melhoramento genético da empresa mantém os ensaios de seleção de cultivares em todos os pontos de produção do bioma cerrado. As sementes estão disponíveis nas revendas das empresas licenciadas das fundações. Para saber mais, acesse fundacãocerrados.com.br/licenciados e fundacãoba.com.br/cultivares-d-soja. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, conheça um sistema que tem o objetivo de melhorar a gestão ambiental das atividades no campo. Nós voltamos já! Analisar o desempenho ambiental de atividades rurais. Essa é a principal função do sistema Apoia Novo Rural. O sistema possui um conjunto de 62 indicadores, distribuídos em 5 dimensões de sustentabilidade, analisadas na escala do estabelecimento: ecologia da paisagem, qualidade ambiental, atmosfera, água e solo, valores socioculturais, valores econômicos e gestão e administração. Ele foi desenvolvido para você comparar uma nova atividade, uma inovação, em relação a um marco legal ou a um sistema base que você tem que comparar com o existente, tá certo? Para que a aplicação do Apoia Novo Rural seja feita, é necessário uma vistoria em campo, coleta de dados e de amostras de solo e água para análise laboratorial e levantamento das informações gerenciais junto com o produtor ou administrador da fazenda. Qualquer usuário que se interesse pelo Apoia Novo Rural, ele vai entrar em contato com a Embrapa Meio Ambiente e ele vai receber então o sistema personalizado para o seu empreendimento, onde ele vai obter os dados gerenciais, inclusive com resultados talvez não divulgáveis, né? Secretos ali de concorrência e tudo mais. Depois de captadas as informações, o sistema apresenta um índice geral das atividades sustentáveis do estabelecimento rural analisado. A aplicação do sistema é simples e garante melhorar a gestão ambiental de atividades do campo. Indica também os pontos críticos para a correção do manejo. O benefício maior é ele ter certeza dos impactos que ele está, que aquela atividade ou que aquele empreendimento está causando, né? Sejam impactos positivos ou negativos.
e também ele ter a possibilidade de ter uma rastreabilidade completa, né? Vários produtores, vários empreendimentos que precisam inclusive de certificação, eles têm utilizado esse sistema com muito sucesso. É uma forma muito econômica, né? Pouco custosa, de se obter os dados com precisão e com uma avaliação categorizada. Quanto mais tecnologia no campo, mais produtividade, claro. Só que os desafios para o produtor rural também são maiores. Por isso, nós falamos com um especialista em conectividade de máquinas, que nos deu dicas de como lidar, monitorar e analisar os dados da lavoura com a Agricultura 4.0. A Agricultura 4.0 nada mais é que um conjunto de tecnologias, soluções e ferramentas que traz para você opções de trabalhar melhor o seu campo. Como é isso possível? Se nós olharmos agora o que tem mais de novo nesse tipo de tecnologia, como por exemplo a conectividade entre as máquinas, a utilização de drones, IoT, que é a internet das coisas, você está utilizando toda a participação colaborativa de um ecossistema que hoje está disponível para você trabalhar com pessoas, empresas, startups, e mesmo o seu vizinho de porteira pode ser muito bom para vocês conseguirem trazer uma melhor produtividade. Como alguma das barreiras para isso, muitas vezes ainda o produtor rural ele é um pouco reticente em querer mudar, em querer inovar. Ele é um pouco conservador, eu costumo dizer. Mas esse conservadorismo já está acabando. O que vem acontecendo cada vez mais é que com a aproximação das novas tecnologias, com o menor custo de aquisição dessas tecnologias, está cada vez mais próximo do produtor rural, não importando o seu tamanho, pequeno, médio ou grande, porque para você tem a solução certa, sim, você não precisa ser um grande produtor rural para ter essas tecnologias disponíveis na sua fazenda. Então, essas barreiras hoje que a gente chama de barreiras sociais, culturais, é importante que a gente vença essas barreiras mostrando o benefício dessas tecnologias. Tecnologias também como, por exemplo, você utilizar imagens aéreas que antigamente eram tiradas somente por aviões ou por satélites, que tinham um custo muito alto, hoje são extremamente acessíveis com a utilização de drones. E essas imagens georreferenciadas vão trazer uma quantidade enorme de informações para você poder gerenciar ponto a ponto o seu canavial, a sua produção de algodão, o seu gado, a sua granja, enfim. Existem soluções disponíveis hoje, acessíveis, de fácil uso, que vão fazer a diferença no dia a dia do seu trabalho e com certeza no final do ano, na sua safra, vai trazer benefício financeiro para a sua fazenda. Bom, por hoje é só. O Tecnologia do Campo fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem deste programa, quinta-feira tem reprise aqui no Canal Rural, 1h30 da tarde. Acompanhe também mais novidades em tecnologia rural pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá!